governo. Sem essas encomendas, sem esses pagamentos, a NEC valia muito pouco. A Globo, por isso mesmo, pagou menos de $1 milhão pela NEC. Mas, em seguida, com o restabelecimento desses pagamentos e dessas encomendas, que era a razão de ser da NEC, ela já passou a valer, segundo uma avaliação dos próprios japoneses, $350 milhões. Embora os custos reais para a Globo sejam escamoteados por complexas transferências de ações, é evidente que tiveram um lucro razoável. A TV Aratu, em Salvador, Bahia, era afiliada à TV Globo há 18 anos. Roberto Marinho, com uma atitude unilateral inédita, encerrou a afiliação da TV Aratu à Rede Globo em 1987. A renda com publicidade da TV Aratu caiu 80% em consequência disso. A nova afiliada da Globo em Salvador era a TV Bahia, controlada por associados e parentes de Antônio Carlos Magalhães. Ainda ministro das Comunicações, ele tinha a intenção de voltar a ser governador da Bahia. Foi julgado em 3 instâncias da Justiça e foi dado o direito ao Dr. Roberto Marinho escolher nos estados, depois de fim dos contratos que ele tem, os parceiros que ele quiser. Agora, eu, no caso, tenho sorte do Dr. Roberto Marinho ser meu amigo há mais de 30 anos e da TV do Dr. Roberto Marinho ser das melhores do mundo, causando inveja a algumas dos Estados Unidos, da própria Alemanha, França e da Inglaterra. E saiba governar. Em 1990, Magalhães foi eleito governador da Bahia. Durante a campanha, houve alegações de que ele controlava secretamente a maioria dos novos canais de TV abertos no interior do estado. Não é verdade. Apenas amigos meus e até alguns familiares participam de um canal de televisão que é afiliado da Rede Globo, consequentemente, é o que tem maior audiência na Bahia. Entretanto, não participamos de nenhuma rádio, nem de nenhum outro canal de televisão. Aquelas 7 ou as 11 faladas se resume a uma. Agora, é uma boa. Pode ser apenas uma coincidência, mas a fita com o logotipo da TV Bahia, que nos foi encaminhada pela TV Bahia, também inclui os logotipos de 3 canais com os quais o governador negou ter qualquer relação. A Globo mostrou a relação posterior entre Roberto Marinho e o governador Sarney. Era difícil conciliar tanta intimidade com a necessidade de se recuperar o jornalismo independente para um público que sabia que a censura militar havia terminado. E a Globo recuperou alguns de seus programas anteriormente proibidos. Negra é a mão de quem faz a limpeza, lavando a roupa encardida, esfregando o chão. Negra é a mão da pureza. Negra é a vida consumida ao pé do fogão. Negra é a mão nos preparando a mesa. Hoje em dia existe um tipo de censura econômica muito importante. Por exemplo, você hoje, para cantar, um artista que queira cantar num dos raros programas de variedades, que não há programas musicais e tal, o artista ou a sua gravadora paga a TV Globo para se apresentar na TV Globo. Quer dizer, os profissionais de música não recebem nenhum tipo de remuneração para veicularem sua música na TV Globo. Não, eles pagam. Os jornais da Globo não podiam mais ignorar os protestos sociais. Mostrou manifestações contra o governo. Mas os jornais da Globo tinham uma maneira própria de apresentar as notícias. Na época, a inflação era de 20% a 30% ao mês. Sempre abria o jornal com o locutor dizendo assim: sai o índice da inflação do mês. A caderneta de poupança vai render 30%, 40%. Então, ela tirava o peso negativo do índice da inflação e transformava numa coisa positiva, que era o quanto as pessoas que tinham caderneta de poupança iam ter de rendimento em cima do índice da inflação. A nova Constituição brasileira tirava do presidente o poder de dar concessões. Então, antes que entrasse em vigor, Sarney deu 90 concessões. Nenhuma outra concessão foi dada desde então.
O próprio Sarney é dono de 2 afiliadas da Globo. Todos aqueles grupos políticos que haviam sido beneficiados durante a ditadura militar e durante o período Sarney são os donos hoje da televisão e do rádio em nosso país. Isso é muito mal, porque esses grupos já não representam absolutamente a opinião pública dominante. O país mudou, o país relegou a ditadura militar, rejeitou a ditadura militar. No entanto, aqueles que eram partidários da ditadura militar é que têm o comando da comunicação em nosso país. Banco Econômico, nossa experiência, sua garantia, oferece... A Globo gasta 40% de seu orçamento em jornalismo. Bom Dia Brasil é o noticiário da manhã da rede. Hoje é o noticiário nacional no horário do almoço. A Globo tem sucursais em Londres e nos Estados Unidos e tem cerca de 2.000 jornalistas profissionais com altos salários. Banco Boa Vista, novas ideias. Todos os canais têm que apresentar notícias locais todos os dias, mas todo o resto da programação é produzido no Rio e em São Paulo. O Super Noticiário da Noite conta com a grande audiência da novela das 8. Tem regularmente os mais altos índices de audiência. Hoje, por exemplo, teve 59%. A Justiça Federal manda prender no Rio 4 advogados envolvidos nos golpes da Previdência. O craque Diego Maradona é preso com drogas em Buenos Aires. O príncipe Charles se encontra com o presidente Fernando Collor no Rio Amazonas, a bordo do iate Britânia. Ayrton Senna vence por milésimos de segundo o primeiro treino oficial do Grande Prêmio de San Marino. Você vai ver agora no Jornal Nacional. As notícias são rápidas, hábeis e atraentes, com exceção de itens com potencial de audiência baixo. Este é o espaço e a cobertura dados a 3 questões importantes neste mês específico. A Justiça Federal decreta as primeiras prisões de pessoas envolvidas nas fraudes. São 4 advogados que agiam na Baixada Fluminense. Hoje aqui em Brasília, o secretário João Santana voltou a falar sobre a lista dos 600 maiores devedores. O secretário lamentou que os indiciados ainda estejam em liberdade, mas disse que o problema está na lei. São legislações antigas que exigem ritos muito demorados, burocráticos às vezes, e que dificultam para o juiz formar convicção e decretar uma prisão provisória ou preventiva. A princesa Diana ficou no Rio e teve um momento de descontração. Deu um mergulho na piscina do hotel. São imagens exclusivas. A princesa Diana acordou cedo. Às 7h30 já estava na piscina. Um segurança cuidava para que o exercício não fosse interrompido. A princesa mostrou que fica muito à vontade na água. O segurança que acompanhava o exercício entregou uma toalha e deu para ver que aos 29 anos de idade, a princesa está em ótima forma. Hoje, no sul da Bahia, a cidade de Santa Cruz Cabralha reviveu a celebração da primeira missa no Brasil. Segundo a história, foi aqui que os portugueses desembarcaram há 491 anos. Nessa reconstituição, os atores mostram a reação dos nativos nos primeiros contatos e a posse da terra. Imitando Frei Henrique de Coimbra, o padre que veio de Salvador oferece um índio recém-nascido como símbolo da integração entre os povos. Boa noite. Boa noite. Globo Repórter é o programa semanal da rede que se aprofunda em assuntos da atualidade. O máximo do jornalismo da Globo. De cólera no país. Globo journalism at its best. Cada um deve tomar. A situação dos doentes no Peru e na Amazônia. E o que está sendo feito para evitar o avanço da doença. Globo Repórter. Hoje, depois de Meu Bem, Meu Mal. Globo e você. Tudo a ver. Ela parece mesmo aquela Madonna menina da novela. Depois veio a editora Beth Midler. Liza Minelli também apareceu. O imitador do cantor George Michael estava na plateia. A família Silva mora em uma casa de 2 cômodos em uma violenta favela da periferia de Salvador, Bahia. Vindo no litoral do Rio. O Jornal Nacional da Globo, eu acho que a notícia é verídica. Na minha concepção, a notícia é verídica.
Todos os dias assistindo o jornal. Na Globo, né?